Boa noite. Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Deus tem uma palavra para essa casa nessa noite. Por isso eu queria que você ficasse bem atento. Há 2 semanas atrás, quando o Jair falou que ia viajar e falou, você dá essa palavra no domingo e tal? Eu falei, eu dou a palavra no domingo. Eu gosto de pregar, ele também. Mas quando você você começa a sentar para preparar uma palavra, você está cheio de coisas no seu coração, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre aquilo. Mas o importante é você ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus quer falar, né? E quando Deus traz uma palavra muito clara, muito, sabe, é um peso muito grande você trazer essa palavra. E a semana foi passando, aquela outra semana passou e nada da palavra. Minhas ideias não fluíam, né? Nada de ouvir Deus falar comigo. E essa semana começou bem turbulenta, bem turbulenta. Eu falei, Deus do céu, o que eu vou pregar no domingo? Né? Mas a gente tem que ser dependente de Deus. E um dia à noite eu estava lendo um livro. E naquele livro ele faz uma citação de um versículo. Aquele versículo falou tão forte comigo. Eu falei, é esse que eu vou pregar. Mas e daí? Cadê as ideias? Né? E não vinha, e passou segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta. E nada de Deus falar comigo. Eu tinha certeza que era aquele texto, mas eu não tinha palavra nenhuma montada sobre aquilo. E ontem à noite Deus começou a falar tão forte comigo. E hoje à tarde Deus foi tão claro naquilo que Ele queria falar. E Deus tem uma palavra para essa casa. E eu preciso que você preste atenção nisso. Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? E eu oro nessa noite, para que assim como Deus falou comigo, Deus fale no seu coração. Que você entenda essa verdade, que você entenda esse princípio. Que você saia daqui cheio da palavra de Deus. Que essa palavra não morra, mas que ela fique viva no seu coração. Que você entenda essa verdade. Que você entenda isso que Deus quer falar nessa noite. Amém? Fica de pé comigo, por favor. Abre sua Bíblia lá em Mateus 11. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A quem posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras
que a acompanham. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro, Pai, para que nesta hora, Deus, a Tua palavra, Senhor, Deus, seja revelada a nós. Ó Pai, Deus, que, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai, Deus, seja derramado sobre cada um aqui. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor Deus, corações abertos, Senhor Deus, ouvidos sensíveis à Tua voz, Senhor Deus. Pai, Deus, libera, Senhor Deus, o nosso entendimento, Senhor. Ó Pai, Deus, para que a Tua palavra seja vivificada em nossos corações. Pai, me usa, Senhor Deus, nessa noite. Ó Pai, Deus, para trazer, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que não seja eu, ó Deus, Pai, mas que seja a Tua revelação nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, só um pouquinho, desculpa. Você pode ler comigo? Aqui, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? De novo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Essa verdade tem que ficar forte no seu coração. Então, mais forte. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam a força se apoderam dele. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Quando eu li esse versículo naquele livro, saltou aos meus olhos. Eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer falar nessa noite. Mas quando eu comecei a estudar esse versículo tem tantas interpretações, e ele é tão discutido na teologia, que eu comecei a ficar, Jesus, acho que não era isso. E agora, o que eu vou falar? Eu li um autor, ele falava uma coisa, eu li a outra, ele falava uma coisa. E daí eu comecei a estudar, e ler um livro, e ler outro, e olhar para um, e olhar outro. Falei, não, eu vou escutar alguma pregação a respeito do tema. Aí que embananou tudo mesmo. Aí cada um falava uma coisa diferente da outra. Eu falei, Jesus, eu preciso que o Senhor me faça entender esse texto. E talvez a sua versão ela seja diferente da minha, exatamente por causa disso. Existem posicionamentos doutrinários diferentes a respeito desse texto, do que esse verbo significaria e de como ele deveria ser usado. Tá certo? Mas, no geral, a tradução é essa. Desde os dias de João, o reino dos céus, ele é tomado à força, né? E os que se esforçam, os que usam a força, se apoderam dele. Reino dos céus aqui tem o mesmo sentido de reino de Deus, tá certo? No entendimento aqui, se você for estudar um pouquinho, você vai ver que céus era tido como a sede das coisas eternas, o lugar onde Deus e os seus anjos habitam, o lugar onde Deus governa, o lugar do governo de Deus, tá certo? Então, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Sabe, esse texto, quando Deus começou a falar comigo, Ele falou muito forte sobre a nossa situação agora, de hoje. Nós vamos mudar de local. Sabe? E agora, definitivamente, nós vamos ser estabelecidos como igreja. Hoje nós somos uma igreja. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Mas ninguém sabe que tem uma igreja aqui. Você sabe porque você ouviu falar ou porque alguém te convidou. Mas a cidade não sabe que tem uma igreja aqui. Né? Nós vamos ser estabelecidos então como igreja. Nós vamos ser reconhecidos no mundo natural. Aquilo que já está acontecendo no mundo espiritual, mas naturalmente nós vamos ser reconhecidos como igreja. Lá vai ter uma placa com um nome, dizendo aqui é Betel, casa de Deus. Aqui tem pessoas que se reúnem, né? As pessoas vão passar ali na frente e vão ver, poxa, aqui é uma igreja. Sabe, esse é um novo tempo para as nossas vidas. E chegou o tempo de sermos mais violentos. Chegou um novo tempo na minha vida e na sua vida. Um tempo de você se esforçar. Amém? O reino dos céus ele é tomado pela força. Chegou o tempo de Betel se esforçar. Amém? Você precisa ser mais violento. É tempo de trazermos o reino de Deus sobre essa cidade. Amém? Não
não desprezando o trabalho das outras igrejas, não desprezando, mas entendendo o chamado dessa casa. É tempo de Betel, trazer o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é tomado pelos violentos, ele é tomado pela força. Aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia lá em Efésios 1, 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Pastor Luiz Hermínio fala que nós somos seres meio terrenos e meio espirituais. Porque antes de Deus nos fazer do pó da terra, Deus nos sonhou lá nos céus, né? Então nós temos uma ligação muito forte com os céus, e as nossas bênçãos estão lá em cima. Nossas bênçãos estão lá em cima, e nós precisamos tomá-las, nós precisamos nos apoderar delas. Amém? E a gente faz isso pelo esforço, pela força. Amém? É com violência que nós vamos tomar as bênçãos de Deus sobre essa casa, sobre essa igreja. Amém? E assim como nós vamos tomar as bênçãos de Deus sobre essa igreja, você também vai tomar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém? Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente faz pelo reino, vem em cascata sobre as nossas vidas, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Amém? Sabe, e tem alguma divergência, como eu estava explicando, em relação a esse texto. Alguns traduzem esse texto como se Jesus estivesse falando que o reino dos céus estava sendo violentado naquela hora. Havia uma luta para que o reino dos céus não se implantasse. Havia uma disputa. As pessoas lutavam para que Jesus não fosse revelado e o propósito de Deus não fosse estabelecido na terra naquele momento. Essa é uma tradução válida também. Mas estudando a versão NVI, os fundamentos dessa nova tradução, eles vão lá para Lucas 16:16, que fala a mesma coisa, mas um pouquinho diferente. Eu vou ler para vocês, tá? Lucas 16:16 diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino, e todos tentam forçar a sua entrada nele. Estudando ali, o que eles entendem? Eles dizem que os fariseus, eles entendiam que eles trariam o fim do mundo, e eles teriam a salvação, eles forçariam a entrada deles mediante o sacrifício da oração e do jejum. Então os autores dizem que Jesus estava dizendo assim: eu aceito a ideia de vocês, tá certo? O esforço de vocês é válido, mas Jesus transforma essa ideia, e Jesus dá uma nova conotação para ela e fala assim: seu esforço é válido, a sua oração é válida, mas é preciso que você entenda a minha mensagem e a mensagem de João. É preciso morrer, é preciso se esforçar. É nesse sentido que Jesus está falando ali do esforço. Jesus vai trazer uma nova mensagem, vai falar assim: é preciso se arrepender, é preciso arrependimento, é preciso morrer para você mesmo. Os fariseus até aquele momento acreditavam que as orações e os jejuns dele, e seguir a lei, os levariam para o céu. E Jesus vem para dizer justamente o contrário, para dizer: olha, não basta você seguir a lei, não basta você fazer como a religião te ensina. É preciso que essa verdade esteja no seu coração. É preciso que as suas atitudes sejam diferentes. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra.
né? Jesus muda quando, para a lei, o adultério era o fato de você trocar sua mulher por outra. Jesus vem e fala o quê? Jesus vem e fala, não, se você pensar numa mulher com uma atitude errada, você já pecou. Então Jesus muda a ideia deles. Não é a religião, não é a sua atitude que vai fazer você ser salvo, mas é aquilo que está no seu coração, é a verdade genuína que está ali, é essa fé, é essa vida correta diante de Deus, que vai fazer com que você seja salvo. Amém? Então Jesus, ele aceita essa ideia. Por isso que quando fizeram a tradução NVI, essa foi a tradução mais aceita, né? Nesse sentido, de que o reino dos céus é tomado por esforço, tá certo? O esforço de se negar a si mesmo e viver a verdade que é pregada. Amém? Quem foi João Batista? Foi o discípulo amado de Jesus, não foi? Não. É só para ver se você está acordado. João Batista não foi o discípulo amado de Jesus, esse é João. João Batista, ele veio antes de Jesus. João Batista, ele nasce 3 meses antes de Jesus. João Batista é filho de Zacarias e de Isabel. E Jesus fala aqui, nós lemos, Jesus fala assim que ele foi mais que um profeta. Ele pergunta se o povo foi ao deserto para ver um profeta. Ele fala, sim, vocês foram para ver o profeta, mas vocês viram mais que um profeta. João Batista tem uma função tão importante. Por que ele é mais que um profeta? O texto fala que até João Batista, os profetas profetizavam. Agora João Batista, além dele preparar para que Jesus, o caminho para que Jesus, para que a palavra de Jesus pudesse pregada, para que o ministério de Jesus pudesse iniciar, João Batista, ele reconhece Jesus Cristo como o Messias. Ele reconhece em 2 oportunidades. João reconhece no ventre de sua mãe, depois a gente vai ler, mas lá em Lucas 1, ali nos versículos que seguem, você vai ver que o bebê se mexe quando Isabel vai visitar Maria. E João Batista se remexe dentro da barriga dela. E quando João vai batizar Jesus, João diz que ele é o Messias. João é reconhecido nele. A João foi dado o privilégio de reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha vindo para salvar o mundo do pecado, para transformar a realidade do homem, para tomar as chaves do inferno, para trazer salvação para a humanidade. É a João que foi dado essa autoridade, esse direito de reconhecer. Então João Batista é alguém muito importante. Se você começar a estudar, e isso aqui é muito legal, João Batista, ele veio para cumprir a última profecia do Antigo Testamento. Abre comigo em Malaquias 4. O último livro do Velho Testamento, em Malaquias 4. Versículo 5 diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Jesus, ele se refere a João Batista no versículo 10 como um enviado, fazendo referência a Malaquias 3:1. Volta lá, um versículo para trás. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Amém? João Batista, ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Se você continuar estudando os textos, você vai ver que o texto se refere a ele
como aquele que converteria, a João Batista, como aquele que converteria o coração dos filhos aos pais, claramente fazendo menção a Malaquias 4. E Jesus ali no versículo 10 fazendo menção a Malaquias 3, dizendo sobre quem seria João Batista e a função dele ali. Sabe o que é mais legal? Olhando esse texto, João Batista, ele entendeu o chamado dele. Ele tinha um objetivo muito claro. Se você começar a estudar João depois, eu quero que você leia lá em Mateus, que você leia em Lucas, mas você vai começar a ver, você vai ver as atitudes de João e as palavras de João, e você vai ver que o chamado dele era muito claro para ele. Sabe, ele tinha um objetivo. Ele sabia o que ele veio fazer aqui. E nesse novo tempo, você, eu, nós como Casa Betel, nós precisamos ter muito claro o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ter muito claro o nosso objetivo, para que nós fomos chamados, para que Deus nos colocou neste lugar. Amém? João tinha isso em mente, João sabia aquilo que ele veio fazer. Contextualizando um pouco, João foi preso logo após batizar Jesus. João nasceu, ele começou, né, o ministério dele. Depois ele confrontou Herodes, né, a Bíblia fala que ele era respeitado por Herodes, mas ele confrontou o pecado de Herodes e a sua mulher fez toda uma armação ali para que ele fosse preso, e ele é preso. E já fazia mais ou menos um ano quando ele estava preso, quando ele começa aqui, Mateus 11, a questionar Jesus. Quando ele envia os discípulos dele para questionarem Jesus. E João manda os discípulos até Jesus, para que eles perguntem para Jesus, ali no versículo 3, Mateus 11, 3, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Porque eu falo para vocês que é muito claro que João sabia aquilo que ele estava fazendo, porque ele estava preso, fazia um ano já. Ele já sabia mais ou menos, imagino eu, aquilo que estava esperando. Ele confrontou o chefão da época, naquela hora, naqueles dias, ele botou e disse, você está em pecado. Ele sabia o risco que ele estava correndo, ele estava preso, já fazia um ano que ele estava ali. Mas ele está confrontando Jesus e ele está falando assim, é você mesmo aquele que haveria de vir? Mais ou menos assim, eu já acabei meu trabalho, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Por isso que ele tinha um objetivo muito claro, por isso que ele tinha muito certo aquilo que ele tinha que fazer. Ele entendeu a missão dele. E é preciso que nós entendamos a nossa missão. Volto a falar, novo tempo. Um tempo de ser estabelecido e reconhecido como igreja nessa cidade. De ser visto como igreja nessa cidade. Mas é preciso que entendamos a nossa missão, é preciso que entendamos o nosso chamado, é preciso que entendamos aquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém? E quando eu comecei a estudar esse texto e ver o que um falava, outro falava, e é muito engraçado, porque você vai ver que João pergunta em código, e Jesus responde em códigos. Nem João é claro na pergunta, e nem Jesus é claro na resposta. Mas João sabia que estava perguntando, e Jesus sabia que estava respondendo. Amém? João não foi claro, porque ele sabia que Jesus, ele não queria se revelar naquele momento como o Messias. Se você lê em Mateus 8,4, e Mateus 9,30, você vai ver que Jesus cura as pessoas. E ele fala, não fala nada. Não fala que fui eu que fiz.
Vai lá, se apresenta para o sacerdote, mostra para ele o que aconteceu, mas não fala que foi eu que fiz. João, ele não queria expor Jesus. Mas João, se você começar a estudar, você vai ver que João ele estava numa dúvida, porque se você for analisar as pregações de João estava falando que viria sim o Messias lá de Malaquias 3, né? Viria o Messias e o Messias julgaria aquela nação com força, com poder, com autoridade, com mão de ferro. João fala que o machado estava posto na raiz para que ela fosse cortada. Então João estava esperando um juízo. E Jesus vem miudinho, quietinho, fazendo um sinal, fazendo outro. Jesus não aparece com poder, né, assim, acabando com as autoridades e apontando o dedo na cara de todo mundo e fazendo e dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu voltei, o que os profetas falavam lá atrás, esse sou eu. Jesus não fez nada disso. Lá na frente ele vai reconhecer, né? Lá quando ele está lá no Sinédrio, aí ele vai falar, é Sinédrio, né? Quando ele está lá no Sinédrio, ele vai falar: eu sou o rei dos judeus, né? Aí ele começa a fazer referência a ele como o verdadeiro Messias, como o Salvador. Mas durante muito tempo ele fez o ministério dele ficar ali, né, quietinho. Até para os próprios discípulos, né? Uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias. Pedro, quem eu sou? Né? Até entre eles ali ele estava pedindo para ser reconhecido. E João está aqui numa dúvida. Porque eu anunciei você, né? Deus falou comigo que era você, mas é você mesmo? Ou eu tenho que esperar outro? Eu não acabei minha tarefa ainda? Ou eu já acabei minha tarefa? E é muito legal isso aqui, isso aqui é demais, a palavra de Deus é demais. João sabia qual era o seu chamado, João sabia a razão da sua vida, João conhecia a sua missão, e ele estava querendo dizer para Jesus assim: ó, eu acabei, é agora, eu fiz minha parte, você vai fazer a sua parte, porque eu não estou entendendo muito, porque você não era muito lá quem eu estava esperando. Sabe? Mas João pergunta em código. João não pergunta se ele era o Messias. João não fala diretamente para ele: você é o Messias. Mas João fala para ele assim: você é aquele que haveria de vir. Esse é o código de João. Jesus não responde para ele claramente. Mas Jesus responde assim, ó. E olha só, eu pulei uma anotação aqui. Se João tivesse sido claro, Jesus teria que se revelar como Messias. Porque ali não haviam só os discípulos de João naquele momento. Jesus estava com os seguidores dele. Jesus já tinha feito alguns milagres, as pessoas estavam ali. E João manda os discípulos de João chegarem até ali, né? E se João faz a pergunta errada e pergunta: você é o Messias? Jesus teria que falar a verdade, dizer: eu sou o Messias. Mas João pergunta de uma forma que só aqueles que entendiam a pregação de João saberiam dar aquela resposta. Porque João era quem pregava sobre alguém que haveria de vir. João conhecia o ministério dele, João conhecia o propósito que ele tinha na terra, e João sabia que ele vinha para preparar o caminho para o Messias. Então, João pregava sobre aquele que haveria de vir. E João pergunta: você é aquele que haveria de vir? E Jesus também responde de uma maneira que só João pudesse entender. E Jesus responde assim: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus aqui está fazendo uma alusão às profecias de Isaías 35 e Isaías 61. Abre lá comigo Isaías 35, 5 e 6 e Isaías 61.
Isaías 35:5, então se abrirão os olhos dos cegos, se destaparão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Isaías 61, esse todo mundo sabe de cor. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém? Jesus responde para João que ele era aquele de quem os profetas falavam. Amém? Jesus responde para que João entendesse: a sua missão terminou. Amém? Estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus é algo tremendo, tremendo. E depois você pode, se você estiver anotando aí, você pode ler também Isaías 29, 18 e 19. E se você for ler essas profecias todas, você vai ver que Isaías estava sendo usado para falar para o povo de Deus sobre aquilo que haveria de acontecer. Isaías 29, versículo 18 e 19. De novo, João Batista entendeu o seu chamado. E é preciso que nós, como igreja, entendamos o nosso chamado. João tinha um chamado claro. Qual era? Preparar o caminho para o Messias. Amém? Vai um pouquinho para frente, lá em João 1, versículo 19 até o 27. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que não conheceram. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Olha só. João está falando aqui tudo aquilo que Jesus disse que ele era, ele disse que ele não era, né? Jesus fala que ele é o Elias, que está lá mencionado em Malaquias 4, né? Lá em Mateus 11, eles vão perguntar e falar: esse é o Elias, ele é o Elias que vocês estão esperando, fazendo alusão à profecia de Malaquias 4. Mas João diz que ele não é o João. O João Batista diz que o João aqui está falando que o João Batista não é o Elias. E você é um profeta. Jesus fala que ele é mais que um profeta. Ele fala: não, eu não sou um profeta. João rejeitou todos os títulos, apesar dele saber da missão e do propósito de Deus para a vida dele. João rejeitou todos os títulos. Jesus reconheceu nele os títulos, as patentes, né? O reconhecimento que ele deveria ter veio de Cristo, não veio dele próprio. Amém? Humildade,
e simplicidade. Essa foi uma característica de João. Essa tem que ser uma característica dessa casa. Deus tem dito para a gente desde o começo: santidade e simplicidade. Não saia do meio de vocês. Santidade e simplicidade tem que ser a nossa característica. Amém? Nós temos que estar muito certos do nosso chamado. Tem que estar muito claro para a gente o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas títulos não nos interessam. Reconhecimento não nos interessa. Nome conhecido não nos interessa. O que tem que estar claro para a gente é a nossa missão. É aquilo que Deus nos chamou. É para o que Deus nos chamou. É isso que nos importa. Mais para frente, lá em João 3,30, você vai ver que João vai falar assim: o que importa é que ele cresça e eu diminua. Amém? Você pode repetir aí? O que importa é que ele cresça e eu diminua. O que importa em São José é que o nome de Jesus cresça e o nosso nome diminua. O nome da igreja de Cristo diminua, mas o nome de Cristo cresça. Amém? As obras da igreja, as obras dos homens diminuam, mas o nome de Cristo, o nome do nosso Senhor, ele cresça nessa cidade. Que São José seja conhecido pela presença de Deus nessa cidade, pelas obras de Deus nessa cidade, mas não pelos nomes das igrejas famosas, não pelos homens poderosos de Deus nessa cidade, não pelas pessoas que cantam bem ou que fazem as coisas em nome de Deus, mas pelo que Deus faz nessa cidade. Amém? E é isso que nós temos que entender. Nós temos um chamado como igreja? Temos sim. Mas o que importa é que ele cresça, nós não. Amém? Eu não dei um título para essa mensagem, né? Se eu estiver anotando aí, é onde estão os João Batistas dessa geração. Aonde estão os João Batistas de São José? Amém? Querido, eu sou João Batista, você é João Batista. Assim como ele preparou o caminho para que Jesus viesse à terra, você tem a incumbência de preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Você tem a incumbência de estender o reino dele, de trazer o reino dele da terra, para que Cristo venha pela segunda vez. Você é João Batista, eu sou João Batista. Nós temos um chamado muito claro, nós temos que preparar esse caminho para a segunda vinda de Cristo. Nós temos que preparar essa cidade para que Cristo habite nela, para que Cristo faça tudo o que ele tem que fazer nessa cidade. Mas depende de mim, depende de você. Sabe? João, ele levava uma mensagem de arrependimento. E eu sempre estudei João como um louco, alguém muito radical, que falava a verdade que precisava ser dita e pronto, era aquilo. Se arrependa e pronto, senão você vai morrer e vai para o inferno. Para mim essa sempre foi a mensagem dele. E a gente precisa levar essa mensagem de arrependimento, sim. A gente precisa levar a mensagem de que sem Jesus o mundo está condenado. De que sem Jesus as pessoas vão para o inferno. De que sem Jesus ninguém é nada. De que a gente precisa ter uma transformação de vida. A gente precisa, mudar as nossas atitudes. E a gente precisa de Jesus. Essa mensagem tem que ser pregada. Mas esse mesmo João, nessa mesma mensagem, ele pregava o arrependimento e ele falava sobre o esforço, ele falava sobre a violência. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Abre sua Bíblia lá em Lucas 3, de 11 a 14. Sabe,
Deixa a Bíblia aberta aí, tá? João confrontou aquela geração. João confrontou a geração. E ele expôs a vida deles e disse que vocês precisavam de arrependimento. Eu quero antes de colocar isso aqui, eu quero fazer uma outra colocação antes. Sobre o esforço e a violência. João, ele tinha uma vida separada. A Bíblia nos conta que ele vivia no deserto. Estava exilado daquela religiosidade. E tudo que eu falar, eu quero que você entenda sobre a sua vida e sobre a nossa vida como igreja. A gente tem que estar separado daquela religiosidade. A gente tem que estar separado da religiosidade. A gente tem que estar separado dessa contaminação da igreja e do mundo hoje. A gente tem que ser radical nas nossas atitudes. Esse é o nosso esforço. Essa é a nossa violência. Sabe, tem muita gente entendendo esse texto como violência de falar alto, de gritar aos céus e dizer: eu determino isso, eu determino aquilo, eu sou forte, eu sou decidido, eu sou violento, eu clamo as bênçãos de Deus. Não, não é isso. Não é dessa autoridade que João está falando. Não é dessa violência que os céus precisam. Os céus precisam desse esforço, de uma vida separada. Sabe, a palavra fala que João comia gafanhoto e mel. Lucas 1,15 fala assim. Volta um pouquinho. Quando Zacarias, o pai de João Batista, ele está ao templo, né? Servindo ali, e o anjo aparece até ele, e o anjo começa a falar sobre quem seria João Batista. E ali no versículo 15 ele fala assim: pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Amém? Isso aqui se cumpriu quando a mãe dele encontra Maria, né? E ele se revira ali na barriga dela, reconhecendo que Jesus estava ali, né? Que o Salvador estava dentro da barriga de Maria. Essa parte desse texto fala que ele não se contaminaria, ele viveria apartado. Depois lá para frente vai falar que ele realmente era apartado, ele se alimentava de mel e gafanhotos. Olha que loucura. Isso fala sobre a nossa vida. Talvez seja a hora da gente mudar a nossa alimentação. Nós, como igreja, devemos procurar coisas que nos edifiquem, que nos levem a cumprir o nosso chamado. Sabe, é hora de você olhar para você e falar: isso aqui não tem feito bem. Isso aqui não me auxilia, não me ajuda no meu ministério, no meu propósito. Eu preciso me separar mais. Eu quero que vocês entendam que o chamado não é para o Jair, não é para a Aline, não é para mim, para a Michele, não é só para a Cacá, para o Ronei, para a Renata, para a Amanda, para o Eric, para o Renan, para a Mari, para o Emerson. O chamado é para todos nós. Todos nós temos um chamado. Todos nós devemos preparar o caminho. Todos nós fomos chamados para nessa cidade trazermos o reino de Deus para cá. Amém? E é hora da gente se separar. É hora da gente mudar a nossa alimentação. É hora da gente se abster do vinho, da bebida fermentada. É hora da gente começar a ouvir de Deus aquilo que é para a gente fazer. Eu não quero saber como os outros fazem. Eu não quero saber se balada gospel dá certo. Eu não quero saber se culto da prosperidade dá certo. Eu não quero saber que tipo de oração que dá certo, que tipo de campanha que dá certo. Deus tem um propósito para essa casa e a gente tem que ouvir dele. A gente não está aqui para fazer experiências, mas a gente está aqui para cumprir um propósito. Amém?
Nós não estamos aqui para aumentar esse lugar com pessoas, para que a gente possa ter uma igreja bonita, para que a gente possa... Não, nós estamos aqui para cumprir um propósito. E quem quer cumprir um propósito, tem que ter muito claro o chamado. Mas tem que ter muito claro também o esforço que é necessário para que esse chamado se cumpra. Amém? Essa é a violência que Deus quer de nós. A outra violência é quando João Batista confronta os religiosos. Certo? Agora vamos lá para Lucas 3, 7 e 8. Eu falei um versículo antes para vocês, mas volta um pouquinho. João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? O povo é sempre assim. O povo está atrás daquilo. Não. É aquilo que vai. Não, é aquilo que salva, então vamos lá. É aquilo que faz, vamos lá. Não, é campanha de oração, vamos lá. Sabe? João olhou para os religiosos daquela época, porque ele não estava falando para os que não eram salvos, não. Não era. Ele não estava falando para os que não eram do povo de Deus. Ele estava falando para os israelitas, ele estava falando para os judeus, ele estava falando para eles assim: olha só, se você continuar, ele vai falar assim: deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Os judeus diziam: Abraão é nosso pai. Então, se Abraão é nosso pai, sou filho de Deus, estou salvo, amém. Basta que eu cumpra a lei, eu vou para o céu. João está dizendo para eles assim: não, arrependam-se. Vocês precisam dar frutos, frutos que mostrem o arrependimento. João confrontou a religiosidade. Nós, como igrejas, precisamos confrontar a realidade de hoje, a religiosidade de hoje. Igrejas fracas na palavra, igrejas fracas no poder, igrejas cheias de entretenimento, cheias de estratégias, cheias de tantas coisas. Sabe, eu ontem procurando alguma mensagem, à noite já era umas 4 horas da manhã, e eu tenho mania de dormir tarde, tá, gente? Eu gosto de fazer as coisas de madrugada. E eu comecei a ver um pastor. Olha por que a gente tem que confrontar a religiosidade. Eu comecei a ver um pastor de uma igreja tradicional falando sobre esse texto do esforço. E ele contando de uma experiência dele, ele falando: eu fui chamado para um processo seletivo, né? Quem já foi batista sabe que as igrejas, os pastores mudam de tempo em tempo, e as igrejas fazem uma seleção dos pastores, né, que vão para aquele lugar para ver se a igreja aceita ou não. Amém? É como funciona ali, é a doutrina deles, e tudo bem, isso não tem problema. Mas aquele pastor, no meio da mensagem, ele estava indignado porque ele foi chamado num lugar para ser selecionado naquela igreja. Diz que quando ele entra na sala para fazer a entrevista, os anciãos da igreja, os membros mais antigos estão ali, e ele senta. Quando ele pensou que ele fosse ser questionado sobre as condutas dele como pastor daquela igreja, alguém entra com uma maquete bem grande de um templo gigantesco, grandioso, lindo. Ele falou que era lindo aquilo, assinado por um grande arquiteto de renome nacional, uma obra maravilhosa. E os caras perguntam para ele assim: pastor, o senhor, como pastor dessa igreja, vai nos dar esse templo? A única preocupação daquelas pessoas era de ter alguém que construísse naquela cidade um templo faraônico, bonito, para que as pessoas passassem ali e vissem aquela catedral, vissem aquela obra, dissessem: olha, aquilo é um templo, olha que lindo aquele templo. E ele falou: não, eu não fui chamado para engenheiro, eu fui chamado para pastor, eu cuido de almas, eu cuido de vidas. Mas olha onde está a religiosidade do dia de hoje. Olha onde está a preocupação das pessoas. Isso é agora, tá? Isso é recente, não é lá é agora, 2014, 2013. As pessoas estão preocupadas com templos. As pessoas estão preocupadas com telão, com palco. As pessoas estão preocupadas com nome, com Rede Globo. As pessoas estão preocupadas com isso. Mas Deus está preocupado com almas, com vidas transformadas, com pessoas salvas.
E a igreja tem se iludido com todas essas luzes, com todas essas coisas. E a igreja tem buscado esse reconhecimento da sociedade. A igreja tem buscado o reconhecimento das pessoas e tem se esquecido do chamado dela. Então esse é o nosso esforço, de talvez olhar para essa religiosidade, falar raça de víboras. Cadê os frutos? O nosso esforço é produzir o que o João está falando aqui. Continua lendo o texto e você vai ver quais são os frutos desse arrependimento. Deem frutos e mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma, e quem não tem nenhuma, a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele lhe respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então os soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Esse é o nosso esforço. Esses são os frutos do nosso arrependimento. Levar a palavra aos pobres, aos necessitados, compartilhar aquilo que temos em abundância, cuidarmos das viúvas, dos órfãos. Esse é o chamado da igreja. A igreja não é chamada para enriquecer, para andar em carro bonito. A igreja não é chamada para construir grandes templos. A igreja é chamada para abençoar os pobres, para levar a palavra aos necessitados. Esse é o chamado dessa casa. Amém? Sabe? E uma coisa importante para a gente entender aqui. Lá em Mateus 11, você não precisa abrir, eu abro. No versículo 18, no versículo 19. Depois eu volto a falar para vocês, mas João, ele estava afinado com o reino de Deus. João entendia o que ele foi chamado. João estava falando exatamente aquilo que era para ele falar. E sabe, nós como igreja nós temos que entender que independente da forma como você leva a mensagem, as pessoas vão falar mal de você. João veio como louco e chamaram ele de endemoniado. Jesus foi chamado de comilão e beberrão. Versículo 18 no capítulo 11 de Mateus: pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Isso é Jesus falando. Amém? Nós somos conhecidos pelo nosso fruto. Quais são os frutos da igreja moderna? São frutos de arrependimento? Não. A igreja tem dito em alto e bom som: somos filhos de Abraão. Sim, a igreja tem dito isso. Mas a igreja não tem mostrado frutos de arrependimento. E o texto está falando aqui que a obra, né? A sabedoria, ela é acompanhada pelas obras. Nós temos que mostrar frutos de arrependimento. Não importa de que forma a gente leve a mensagem, mas nós temos que levar uma mensagem e nós temos que trazer os frutos. As pessoas esperam em nós os frutos do arrependimento. O mundo aí fora espera um evangelho diferente. O mundo aí fora espera um evangelho genuíno. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Malaquias 3. Estou acabando, tá, gente? Versículo 5.
Lembra o que o João estava pregando. Lembra das palavras de João, guarda aí. Eu vou ler o 3 desde o começo, tá? Venham, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem é esse? João Batista. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Quem é esse? Jesus. O mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e refinará o ouro e a prata. Assim trarão ao Senhor as ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores no seu salário, os que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim. Não são esses os frutos que João estava cobrando das pessoas? É ou não é? O que está ali em Lucas? Olha, o que Jesus vinha para cobrar? Os adúlteros, os que juram falsamente, aqueles que exploram os trabalhadores dos seus salários, os que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. Vamos lá para Lucas 3 de novo. João respondia: quem tem duas túnicas, dê a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Não cobrem além do que foi estipulado. Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. João estava afinado com o reino de Deus. João estava dizendo a mesma mensagem. João sabia que ele era aquele lá de Malaquias 3 e Malaquias 4. João sabia o que ele tinha que dizer. E nós, como igreja, temos que saber o que nós temos que dizer. Amém? Essa mensagem tem que estar muito forte em nós. João estava em sintonia com a mensagem do reino de Deus. E nós, como casa de Deus, como Betel aqui nessa cidade, nós temos que estar em sintonia com essa mensagem. Amém? Nós temos que entender isso. Nós temos que praticar isso. É essa mensagem que nós temos que levar como casa de Deus. Sabe, é essa a nossa incumbência e o nosso chamado como igreja aqui nessa cidade. Sabe? Atender os pobres, os órfãos, os necessitados. Não explorar as pessoas. Compartilhar aquilo que a gente tem em abundância. Deus não tem te ter abençoado para você esbanjar, para você esnobar as pessoas. Não. Deus tem te abençoado para que você possa abençoar outras pessoas. Deus tem te dado em abundância para que você possa compartilhar com necessidade. Essa é a função da igreja, essa é a nossa função. Amém. A gente precisa estar em sintonia com a palavra de Deus, com a mensagem do reino de Deus sobre nós. Amém. Eu queria ler só mais uma coisinha com vocês. Essa era a palavra. Sabe, é importante a gente como igreja entender isso. Mas, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou muito forte comigo. Quem me conhece um pouquinho mais assim de pertinho, sabe que eu não sou assim muito profético, né? Eu não sou assim tão do fogo assim. Eu gosto, mas não é o meu, né, a minha característica principal.
Mas enquanto eu preparava essa palavra, Deus trouxe muito claro comigo algo sobre essa igreja. E eu queria compartilhar com vocês. Quando a mãe de João Batista era estéril, né? No tempo de Herodes, eu vou ler para vocês, está no tempo de Herodes, o rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está na presença de Deus. Fui enviado para transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no oportuno. Sabe, quando eu estava lendo isso aqui, Deus falou muito forte comigo. Nós estamos no tempo do silêncio. Nós, como igreja, estamos aqui, mudos. Ninguém sabe da gente. Ninguém sabe que a gente existe. E é por isso que eu quero que você entenda. Se você está aqui, porque você tem um chamado muito grande na sua vida. Você faz parte disso. Você faz parte dessa obra. Sabe, Deus falava muito forte comigo. É o tempo da mudança. Não chegou o tempo da gente aparecer ainda. Mas esse tempo está mudando. Agora nós vamos para a rua. Nós vamos ter um nome, um local, uma placa. Vai chegar o tempo essa realidade mudar. Se você continuar lendo o texto aqui, vai chegar a hora de Zacarias falar. Mas Deus os manteve aqui, mudos. Esse tempo vai mudar. Mas você tem que entender, para isso mudar, que você é João Batista, que eu sou João Batista, que nós temos uma missão, que nós temos um chamado. Nós vamos sim ser constituídos como igreja. Agora nós vamos ter um local. Mas Deus nos chamou para um tempo de mudança. Ninguém nos conhece. Zacarias sai dali, ele não pode falar aquilo para ninguém. Sabe, Deus tem falado para a gente: vocês estão quietinhos, mas vai chegar a hora que vocês vão ter que confrontar essa geração. Vai chegar a hora que vocês vão ter que mostrar frutos de arrependimento. Vai chegar a hora que vocês vão ter que tocar essa cidade. Amém? O tempo de mudança está acabando. Mas você precisa entender, como João Batista entendeu.
Você tem uma missão. Você tem um chamado. Deus não te trouxe aqui para você ficar sentadinho, recebendo uma palavra e ficar, não, Deus te chamou para trabalhar. Deus te chamou para tocar o órfão. Deus te chamou para compartilhar aquilo que você tem em abundância. Deus te chamou para abençoar pessoas. Deus te colocou aqui porque Ele tem um chamado na sua vida. Amém. Sabe, você vai continuar lendo o texto e você vai ver que João ali no ventre da mãe reconhece Jesus. Quando ela vai visitar Maria, né, vai acontecendo algumas coisas. Maria e José recebem a revelação de que eles teriam Jesus, né, tudo isso vai acontecendo aqui. Mas aí João Batista nasce. Amém? João Batista nasce. E o que acontece? Zacarias volta a falar. E quando Zacarias volta a falar, ele traz um cântico. E essa é a palavra de Deus para Betel nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé, querido. Essa palavra é para essa casa, mas essa palavra é para a sua vida. Que você fechasse os seus olhos nessa hora. Porque a palavra diz: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés e no caminho da paz. Você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Você, Betel, será chamado profeta do Altíssimo. Você, Jair, será chamado profeta do Altíssimo. Você, Amanda, será chamada profeta do Altíssimo. Todos nós seremos chamados profetas do Altíssimo, porque somos João Batista. Nós temos um chamado como o de João Batista, para preparar o caminho, para que o reino de Deus venha sobre essa cidade. Você tem esse chamado. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite. Eu não vou orar por você, porque eu também quero atender esse apelo, mas se você quer ser João Batista nessa terra, enquanto a gente cantar essa música, eu quero que você ponha seu joelho no chão, ou que você aí do seu lugar, aí da sua mão, mas que você quebrante o seu coração, você fala: Deus, cumpra o teu chamado na minha vida, cumpra o teu propósito em mim. Deus
Rei.